Olá, sejam bem-vindos! Hoje o nosso papo é sobre uma habilidade que é, assim, essencial na engenharia de estruturas, o dimensionamento de sapatas isoladas. A gente vai detalhar o processo de dimensionamento geométrico, sabe, passo a passo, de uma forma bem direta ao ponto. Vamos começar? Olha só para essa imagem. A pergunta que fica é essa, né? Como que essa peça de concreto consegue pegar o peso de um prédio inteiro e passar para o chão de forma segura? É que a sapata é justamente esse elo, o ponto crítico entre a estrutura e o solo. Ela pega uma carga gigante, super concentrada de um pilar e espalha. Mas como a gente define o tamanho exato dela para tudo dar certo? É isso que a gente vai descobrir agora. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo para que serve essa pata, depois passa por uns conceitos que são chave. Aí sim, a gente entra nos cálculos da área, da altura e termina falando dos próximos passos. É uma jornada bem lógica do porquê pro como. Vamos lá, começando pelo básico. Antes de sair calculando qualquer coisa, é fundamental a gente entender qual é a função da sapata. Afinal, por que ela existe? Qual é o principal trabalho dela? A melhor forma de pensar nisso é imaginar um sapato de neve. Se alguém tenta andar na neve fofa com uma bota normal, afunda, certo? Mas com aquele sapato grandão, o peso se distribui por uma área bem maior. E aí dá para andar tranquilo. A sapata faz exatamente a mesma coisa, só que com a carga de um pilar sobre o solo. Ela simplesmente evita que o prédio afunde. Ok, agora que a gente já entendeu o porquê, vamos dar uma olhada nos conceitos-chave. Dominar essas ideias aqui é o que vai dar a base para a gente fazer um projeto seguro e eficiente, antes mesmo de tocar na calculadora. Esse aqui, olha, talvez seja o parâmetro mais crítico de todos. A tensão admissível vem lá do estudo geotécnico do solo e ela é o nosso limite máximo, o nosso teto. Todo o nosso cálculo vai girar em torno de uma coisa: garantir que a pressão que a sapata faz no solo nunca, em hipótese alguma, ultrapasse esse valor. É basicamente a resistência do solo, já com uma margem de segurança. Agora aqui tem uma distinção muito importante, a diferença entre sapatas rígidas e flexíveis. A nossa norma, a NBR 6118, nos orienta a sempre dar preferência para sapatas rígidas. E o motivo é bem simples. Por serem mais espessas, mais parrudas, o comportamento delas é muito mais previsível e seguro. Isso permite que a gente assuma que a tensão no solo se distribui de um jeito uniforme, linear. Já as flexíveis, essas são bem mais complexas e exigem verificações extras, como a de punção. Por isso, o nosso objetivo aqui vai ser sempre projetar uma sapata rígida. Certo. Com a teoria bem fresquinha na mente, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos usar um exemplo prático, com números reais, para guiar nossos cálculos e deixar tudo bem mais palpável. Esses aqui são os nossos dados de partida. Temos a carga que vem do pilar, um momento atuante, que é uma força que tenta girar a base, a resistência do nosso solo e o tamanho do pilar. Repare naquele acréscimo de 10% na carga, tá? Isso é uma prática bem comum para a gente já estimar o peso da própria sapata, mesmo sem saber o tamanho final dela ainda. Então, o nosso primeiro passo concreto é descobrir qual a área mínima que essa sapata precisa ter, qual o tamanho da base para ela conseguir distribuir a carga sem forçar demais o solo. A fórmula é bem direta, né? A gente pega a carga total, já com aquele acréscimo de 10% para contar o peso próprio, e divide pela tensão admissível do solo. O resultado disso vai ser a área mínima de contato que a sapata precisa ter com a terra. E tá aí o resultado. A gente precisa de uma sapata com uma área de base de, no mínimo, 1,375 metros quadrados. Esse número é o nosso alvo inicial, o ponto de partida para o nosso dimensionamento. Beleza, agora a gente tem uma área. Mas não dá para construir uma área, certo? Precisamos transformar esse número em dimensões práticas, em comprimento e largura, que a gente chama de lados A e B. Uma técnica bem comum para isso é o método dos balanços iguais. A ideia é tentar fazer com que as abas da sapata, ou seja, a distância da face do pilar até a borda, sejam iguais ou pelo menos bem próximas. Isso otimiza a distribuição dos esforços. E aqui vai uma dica de ouro daquelas que valem na prática. Sempre arredonde as dimensões para cima, para o múltiplo de 5 centímetros mais perto. Isso simplifica demais a vida de quem vai montar as formas lá na obra. Achar as dimensões iniciais é só o começo. A verdadeira engenharia começa agora, na verificação. A gente precisa fazer um teste de realidade para ter certeza de que o nosso projeto funciona em condições reais e não só na teoria. É aqui que entra aquele momento fletor que a gente tinha lá nos dados. Lembra dele? Ele causa o que a gente chama de excentricidade.
Isso quer dizer que a carga final não vai atuar bem no centro da sapata. Isso muda tudo. Por causa dessa excentricidade, um lado da sapata vai pressionar o solo com mais força que o outro. Então, o ponto crucial aqui é calcular qual é essa pressão máxima e checar se ela continua abaixo da tensão admissível. Essa verificação é, sem exagero, fundamental para a segurança de toda a estrutura. No nosso exemplo, o cálculo inicial mostrou que a pressão máxima estava chegando muito perto do limite. E na engenharia, a gente não gosta de trabalhar no limite. Então, para ter uma folga, uma margem de segurança, a gente volta e aumenta um pouquinho as dimensões. Isso mostra que dimensionar não é um processo linear, é um ciclo. A gente calcula, verifica e refina. E aqui está o resultado final, depois da verificação e do ajuste. As dimensões da base da nossa sapata ficaram em 130 por 115 centímetros. Agora sim temos uma base que atende a todos os critérios de segurança, mesmo com aquele momento atuando. Bom, a base já está definida. Mas uma sapata é um objeto 3D, né? Falta definir o último parâmetro geométrico, a altura dela. A área da base é só uma parte da história. E aqui a gente volta para aquele conceito-chave. Para garantir que a nossa sapata se comporte como rígida, que foi o nosso plano desde o início, a altura dela precisa seguir essa regrinha da NBR 6118. Basicamente, a norma relaciona a altura mínima com o balanço da sapata. Usando a fórmula e levando em conta algumas questões de construção, a gente chega na geometria final. Base de 130 por 115, altura total de 40 centímetros e uma altura de borda de 20. Pronto, o dimensionamento geométrico está completo. Missão cumprida! A gente concluiu com sucesso a primeira grande etapa, que é definir a forma da sapata. Mas claro, um projeto de fundação não acaba por aqui. Vamos ver rapidinho o que vem pela frente. E para fechar, fica essa pergunta no ar. A sapata, ao se deformar para distribuir a carga, acaba sofrendo tensões de tração na parte de baixo. E todo mundo que estuda engenharia sabe, concreto não se dá bem com tração. A resposta para essa pergunta está no próximo passo, que é o dimensionamento da armadura de aço. Mas isso já é assunto para outra conversa.